Ruim Sujeira, meu jogo favorito é Dread, e eu nunca mais vou jogar esse jogo, e eu te aconselho a fazer o mesmo. Jogos indie são muito subestimados e o Dread não sai dessa bolha. O Dread é um jogo indie, isso faz ele não ser muito conhecido. Você mesmo que está vendo esse vídeo talvez nem saiba do que o jogo se trata. Jogos indie normalmente são feitos com baixo orçamento e normalmente não são tão populares quanto jogos AAA, assim como Red Dead Redemption, GTA e God of War. Os jogos AAA normalmente buscam gráficos e mecânicas extremamente realistas, o que não é algo ruim, na verdade é algo muito bom, mas isso muitas vezes acaba fechando os olhos das pessoas a dar chance para jogos indies como Dread, Inside ou Limbo. A comunidade de jogos como Red Dead Redemption 2 foca muito em seus gráficos e suas mecânicas e normalmente acabam até mesmo esquecendo de sua história. Red Dead tem uma das histórias mais bonitas dos jogos, mas muitas vezes o que vemos as pessoas falando são sobre seus gráficos e o quão mais realista ele é sobre o jogo atual. Não é difícil encontrarmos jogos indies que têm histórias tão boas quanto os de Red Dead Redemption 2. Assim como é o caso de Dread e Inside, jogos que eu mencionei anteriormente. Jogos indies também normalmente têm mecânicas mais simples, um jogo muito mais dinâmico, rápido e divertido. Muitas pessoas focam em tempo de jogo. Jogos indies normalmente dá pra zerar em um dia ou dois. É muito fácil, é muito simples, é muito rápido. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas olham para os jogos que têm 36 horas de duração, 25 horas de duração e ignoram completamente jogos com 6 ou 12 horas de duração, que normalmente vão ser muito melhores do que jogos longos. Outra coisa que as pessoas buscam normalmente são jogos de mundo aberto, onde você fica 1000 horas explorando o mesmo jogo. Isso até é legal, mas jogos indies conseguem proporcionar uma diversão igual ou até mesmo melhor, com menos horas de jogo e com mecânicas muito mais simples. Mas o foco nessa parte do vídeo é eu querer que você entenda que jogos indies têm histórias que são incríveis, que normalmente vão nos fazer pensar muito mais do que qualquer jogo AAA. Eu mesmo joguei diversos jogos AAA e nenhum deles me deixou tão chocado quanto o Inside e Dread deixaram. E adivinha? Esses jogos são indies. Agora eu vou te falar um pouco sobre a história do jogo, ou seja, essa parte vai ter spoiler, então se tu quer pular essa parte, vai pra essa minutagem aqui. Na história de Dread acompanhamos um pescador que sofre um acidente e vai parar em uma vila isolada no meio do oceano. Para recomeçar a vida, ele aceita um trabalho pescando, mas logo percebe que é algo muito estranho naquele lugar. Os dias parecem normais, mas com a noite o mar agita e você não sabe mais o que há abaixo de você. Mas o pior, uma névoa, ela afeta sua mente. Mesmo assim, ele continua explorando e encontra um colecionador misterioso que o pede para recuperar relíquias antigas espalhadas pelas ilhas ao redor do local. A relíquia da chave ornamentada pode ser encontrada na parte de trás da medula maior, o lugar onde fica o farol. A caixa de música enferrujada é a segunda relíquia, e esta relíquia pode ser encontrada em Gades Cliffs. Para obter a relíquia de faixa incrustada com joias, o pescador vai até a bacia estelar. A relíquia do colar pode ser encontrada ao norte, no setor Twist Stand. O colecionador só precisa de mais uma relíquia. O pescador foi tão longe, seu pressentimento é estranho, mas ele não pode parar agora. Para então pegar o relógio de bolso, o pescador enfrenta as águas ferventes da espinha do diabo. Com as 5 relíquias, o pescador confronta o colecionador. Ao dar um soco no colecionador, o espelho é quebrado e o pescador enxerga seu próprio reflexo. O colecionador nunca existiu. Ele era apenas o fruto da insanidade guardada na mente do pescador pela busca de poder das profundezas e a busca por um ritual antigo para ressuscitar a sua esposa JJ, morta pelos mares ao cair do barco do pescador em uma de suas pescas, sua primeira e última viagem. As memórias vêm à tona e o pescador então decide concluir o ritual. Ele precisa novamente de sua esposa consigo. Arremessando os itens ao mar, JJ emerge das profundezas, mas ela não está sozinha. Você causou o apocalipse, em troca do conhecimento das profundezas e de sua amada. Esta é a insanidade do homem. Resumindo, bem resumido mesmo, essa é a história de Dread. E eu sei que talvez você não tenha se interessado, mas sério, dá uma chance pro jogo. Eu explicando é a melhor coisa, mas quando você joga isso, você realmente sente o peso que essa história carrega. E assim como eu disse anteriormente, a história desse jogo é a principal causa pelo qual eu recomendo você jogar esse jogo. E você já vai entender o porquê você deve jogar ele somente uma vez. A estética de Dread também é uma das melhores. Sinceramente, pra mim, é minha estética favorita. Ela traz um terror literário das obras de Lovecraft. O jogo é minimalista, mas ele traz a estética de Dark Nautica. Essa estética deixa a gente calmo, mas ainda assim a gente fica com medo. A gente não entende o porquê nem do que, mas a gente sente um medo profundo. Sua paleta de cores traz um conforto em alguns momentos, mas em outros momentos, melancolia e frieza
é o que você sente jogando esse jogo. Ela lembra séries como Gravity Falls e Flapjack. É uma estética que me traz muita nostalgia e com certeza não é só pra mim, é pra muita gente que tá assistindo esse vídeo. Então todo mundo já deve saber, a nostalgia é um apelo sujo que as empresas usam pra atrair a gente pra qualquer coisa. Mas o jogo faz isso tão bem que durante sua jogatina você muitas vezes nem percebe, só percebe um tempão depois que jogou. De verdade, jogar isso me fez sentir como se eu tivesse uns 7 ou 8 anos de novo. Isso foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceram comigo. Esse jogo me fez sentir criança de novo. 7, 8 anos, acho que foi tipo pique momentos da minha vida, velho. E esse jogo me levou pra lá, mano, de alguma forma. E sim, isso que esse jogo gerou me faz eu ter muita vontade de rejogar ele, mas eu sei que deixar ele na minha memória vai ser muito melhor. E sim, esse é o principal motivo pelo qual nunca mais eu pretendo jogar Dread. A nostalgia. Quando eu digo que nunca mais quero jogar Dread, eu tô falando da sua história principal. Esse jogo possui mais de um final, mas eu decidi jogar somente um deles. Porque pra mim é uma experiência única jogar a história principal desse jogo. Não que rejogar o jogo estragaria ele, mas eu sei que deixar ele na minha memória vai deixar ele muito mais emocionante pra mim. Então, resumindo, Dread pra mim é um jogo de experiência única, e é por isso que eu te recomendo a também seguir o mesmo caminho que eu, jogar ele somente uma vez, fazer somente um final. E é o seguinte, você tá chegando no final do vídeo, mas se quiser assistir mais algum, é só clicar num dos que vai aparecer aqui na sua tela. Se tu assistiu até aqui, eu te agradeço muito. Valeu e até a próxima.